Mero psicanalista, boa tarde, boa noite, bom dia. Conforme a ocasião lhe apraz assistir nossa mínima contribuição à saúde psíquica e mental. Libido é um termo criado especialmente por Sigmund Freud para destinar a energia psíquica que tem uma subdivisão, que lhe dá o princípio de realidade, que lhe dá a pulsão de vida, que é a reprodução humana, né? Se diz sexualidade, e a fome, a natureza pulsional de sobrevivência, de ter energia para fazer as coisas. Mas existe a sua contraparte, que seria a pulsão de morte. Mas a pulsão de morte, ou Thanatos, e a pulsão de vida, ou Eros, Thanatos está inserida na civilização. Costumeiramente, a civilização tem essa pulsão de morte. Mas essa pulsão de morte, ou o mecanismo de destruição, como falou Sabine Spielheim, né, uma das discípulas de Freud e de Jung, esse estigma da destruição não quer dizer que a pessoa tem ideação suicida ou que não queira viver. A pulsão de morte é muitas vezes um mecanismo de defesa dentro do processo de sobrevivência, dentro do processo de concatenização de ideias e de valorização do repouso, da inanição. Os budistas chamaram isso de nirvana, né? O ponto de nirvana. Então, o estado de nirvana da religião budista, ela está mais próximo da pulsão de morte da psicanálise do que da própria pulsão de vida. Curioso. Curioso porque a nossa consciência não aspira à morte. Nossa consciência aspira à vida. Inconscientemente, nós sentimos e sabemos que há a vida. A vida além da vida, a vida inserida na vida, a vida no embrião, que vai gerar a completude do ser, e do ser se transformar no humano, na condição humana, no objeto, no sujeito, na razão existencial, no RG, né? Um registro de vida. Então, quando se pensa na pulsão de morte dentro de um estado de depressão, por exemplo, nós vemos pelo lado em que a pessoa, o paciente, deseja vencer a depressão e faz uso de medicamento. O medicamento dá um certo entorpecimento. O entorpecimento mexendo com a dopamina, certos antidepressivos trabalham com a dopamina e outra linha de antidepressivos trabalham com a noradrenalina e com a serotonina. Captação e recaptação. Então o psiquiatra ele vai adequar, conforme a sintomatologia, um tipo de antidepressivo que trabalha ou com a dopamina ou com a noradrenalina ou com a serotonina ou com a noradrenalina e a dopamina. Ou às vezes há uma interface, uma combinação de dois tipos de antidepressivos para atingir um fim onde o estágio da depressão está muito acentuado. Sintoma positivo, sintoma negativo, mania, euforia e etc, etc. Então, o que nós podemos pensar nesse sentido? Quando se fala em libido, nós não podemos automaticamente pensar em sexo, em automaticamente pensar em consumpção carnal. Nós temos que pensar como uma pulsão de vida, como Eros, como o amor platônico, como a preservação do ser, a razão de existir. Você, quando sabe utilizar cuidadosamente a sua libido, você se cuida, você se higieniza, você se instrui, você se preserva, você não responde uma ofensa na mesma cota da ofensa. Freud tinha isso. Freud ele teve uma reputação errada de alguns dos seus contraditores, de que as pessoas que se afastavam de Freud é porque ele era tirânico. Ernest Jones, que viveu no ciclo pessoal de Freud, e era o exímio amigo da família e fez as suas grandes biografias. O maior biógrafo de Freud
além de Elizabeth Roudinesco, Peter Gay, etc. Ernest Jones, o inglês, o psicanalista inglês, que leva a psicanálise para a Inglaterra, ele diz: Freud não era tirânico. Freud não respondia aos seus contraditores. Ele demonstrava, comprovava trabalhando. Ele não inventava seus dados, ele mostrava a experiência empírica com os pacientes naquilo que lhe era permitido ofertar. Porém, tinha uma coisa que Freud tinha e nós temos que admitir: ele era persuasivo. Quando ele admitia uma ideia, ele fixava o ponto mental naquela ideia. E ele não aceitava, dentro da psicanálise, contradizer aquela ideia base que fazia o corpo doutrinário, ou do corpo dogmático, ou o corpo estrutural. Psicopatologia, neurose, psicose, perversão, era a estrutura que Freud dava. Complexo de Édipo, fases psicossexuais, narcisismo primário, narcisismo secundário, pulsão de vida, pulsão de morte, inconsciente, consciente, pré-consciente, id, ego, superego. Basicamente nós resumimos aqui: catexia, antacatexia. Você quer estudar psicanálise? Pega esses termos, vai nas obras completas, além do princípio do prazer, o id e suas funções, o id e o ego, 3 ensaios da sexualidade, a interpretação dos sonhos. Vai nessas obras de Freud, Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo. Você vai nas obras básicas dele, 5 missões de psicanálise, Xiste e etc, etc. Então você, absorvendo o canal freudiano, você vai ter uma base segura para a psicanálise. Se resume em Freud? Não. Freud sabia disso. Ele abriu as portas para que os próximos que viessem lhe dessem complementude e pudessem discorrer termos muito mais avançados conforme a sua época. Lacan dizia, o psicanalista Jacques Lacan, o psicanalista francês que movimentou um retorno a Freud dos anos 50, 60 e 70, desencarnou em 1981, o ano que eu nasci. Obrigado. Então o que acontece? Lacan dizia, o bom psicanalista, ele é antenado, não vou dizer essa palavra, vamos dizer assim, ele é sincrônico com a época em que vive. Vivemos numa época hoje de filmes como o Quarteto Fantástico, que fala de viagem dimensional, que fala de buraco negro. Vivemos hoje numa era onde a tecnologia está inserida no cotidiano. Uma criança de 3 anos sabe entrar num aplicativo de celular. Nós, com 3 anos, mal brincávamos de bonequinho ou pecinhas Lego. Então nós estamos numa época em que o processamento de dados mentais é acelerado. E esse mapeamento do mapa psíquico, do nosso genoma mental, está se abrindo cada vez mais. Onde isso vai chegar? É infinitesimal. A evolução não para, o inconsciente não cessa, a vida não é uma roda, está sempre desgastando, mas cada vez mais veloz. Lacan dizia, seja condizente com a tua realidade. Então você lê Freud, você lê Lacan, você lê Melanie Klein, você lê inúmeros outros, Durkheim, você lê tantos outros, você lê Homero, Robert de Filho na Amazon, e você vai entender que você tem que ter a sua visão do mundo. Você tem que ter a sua particularidade em interpretar um paciente. Você tem que ter a sua singularidade em entender o sintoma. Isso vem através do autoconhecimento. Isso vem em saber empregar a sua libido, seja numa sublimação, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja numa leitura, seja montando um prato de bolo para oferecer no aniversário de uma criança. Sua libido é seu mestre? Talvez. Quando a mente bem estruturada, você pode sim ter um controle da libido e principalmente um controle egóico, para que no estado nirvânico, pulsões de vida e de morte, como falamos no início dessa preleção, se estabilizem e você viva a completude de ser feliz. Mero Psicanalista, siga-nos nas redes sociais, um ósculo de luz no teu coração.